Sejam bem-vindos à nova versão do podcast Ligado em Série, totalmente repaginado. Meu nome é Bruno Carvalho, editor do site há 15 anos, e nessa nova versão eu estou aqui com dois convidados especiais que estarão aqui também toda semana. Primeiro aqui, o apresentador, comediante, ator, ex-CQC, ex-Pânico, atual apresentador do The Chef na Band, Lucas Salles. Olá, Bruno, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês, de verdade. E a gente vai falar hoje, claro que tem um tema, mas sempre vamos falar sobre cultura pop, sobre cinema, sobre séries. Então eu tô muito honrado, obrigado pela oportunidade. E também comigo aqui o Matheus Ramos, que é cinéfilo aficionado, podcaster, que vai integrar o nosso time aqui, a nossa bancada. Seja bem-vindo, Matheus. Valeu, Brunão. Valeu, Luquinhas. Cara, obrigado pelo convite de vocês em fazer parte desse podcast. Espero que a gente consiga fazer um negócio bem bacana aí, produzir um produto legal, falar bastante sobre cultura pop, que é o que eu sou aficionado mesmo. É isso aí. Recentemente a gente teve o Emmy Awards, né, que é a premiação máxima da televisão norte-americana. Foi a primeira vez, né, que o Emmy teve um formato completamente virtual por conta da pandemia de Covid-19. Não é a exibição mais bizarra do Emmy, a gente já teve em 2008 um Emmy que foi uma coletiva de imprensa, né, na época da greve dos roteiristas. Mas eu queria saber de vocês, já para começar, o que vocês acharam desse formato da premiação aí, Lucas e Matheus. Bom, Bruno, eu acho que o formato foi uma salvação. Eu acho que eles se encontraram, foram bem felizes. Eu me perguntei, né, nas nossas conversas por WhatsApp, como seria a entrega da estatueta, porque como eles conseguiriam fazer isso, de fato? Que estranho, né? Se a pessoa for, além de ser nomeada, ela for premiada, como ela conseguiria ter? Será que eles teriam que entregar um Emmy para todo mundo? E foi visto na internet os bastidores de quem perdia, de quem não era premiado pela categoria, ele dava um tchau, assinava um tchau pra pessoa que de fora segurava a estatueta. Então, realmente, eu achei uma solução maravilhosa. Eu achei o Jimmy Kimmel, e acho que as grandes sacadas que eles tiveram durante a, digamos assim, que a gente chama de o que a gente chama, pelo menos na TV brasileira, que é o corridão. Que é, enquanto não tem a premiação em si, que é o grande evento do ano, né? Que é o diferencial do Emmy, é a premiação e os seus critérios, tem ali aquelas entradas, aquelas vinhetinhas. E eu achei todas muito bem pensadas e muito bem feitas. Então, salva de palmas pro pessoal aí que encontrou uma solução durante esse momento tão tenebroso e tão louco que a gente tá vivendo. É realmente, né? Essa parte ali de entender, né, os indicados, se eles iam... Como é que ia funcionar, né? Porque se tu não recebe ninguém na tua casa, já tá subentendido que tu não vai ganhar. Então, todo mundo recebeu alguém em casa, e aí... Como uma estatueta não lá. Ganhei. Ah, valeu, acabou então, né? Exatamente. E, cara, eu achei a parte inicial da apresentação, achei muito boa, assim. Os primeiros, 10 minutos, cara, achei sensacional. A ideia deles de fingir que tinha uma plateia, enganar o pessoal... E daqui a pouco eu comecei a assistir, eu me perguntei assim, falei, cara, mas não tava sem plateia esse Emmy? E aí daqui a pouco, né, teve o plot twist ali de que, realmente, não tem plateia, né? A gente não é maluco aqui e tal. Isso aqui não é um comício do Trump. Teve até uma piada com isso. E sim, esses primeiros minutos ali eu achei sensacionais. Mas eu não sou um grande fã do Jimmy Kimmel, então, pra mim, depois aquilo ali começou a ficar meio enrolado, meio chato as piadas dele e tal. Mas... com certeza, dentro do que eles podiam fazer, foi sensacional, foi surpreendente. Dentro do que era possível ser feito, eles fizeram, acho que, o melhor, algo que realmente surpreendeu. Realmente a academia mandou uma pessoa, né, com uma roupa hazmat, que é aquela roupa que protege tudo, com um Emmy, porque, na verdade, o Emmy ele é entregue em branco e depois, ao final da cerimônia, eles levam para gravar, né, qual que é o prêmio, qual que é a série, etc. Então, todos os Emmys são iguais, né, e, obviamente, isso vai ser feito posteriormente. Então, para já não saber quem foi, né, que levou ou não, eles fizeram essa brincadeira e também alguns tinham aquela caixa surpresa, né, que ela abria na hora da premiação e que foi muito bom. Com relação ao Jimmy Kimmel, eu gosto dele, sim, eu tenho as minhas ressalvas com o Jimmy Kimmel, mas para esse formato, especialmente por ser um programa ao vivo, mas sem plateia, sem claque, etc., o Jimmy Kimmel ele já é muito bom nisso, porque o talk show dele é gravado ao vivo
nos Estados Unidos, né? Um dos poucos talk shows que são gravados realmente ao vivo. Então, algumas piadas funcionaram, outras não, como sempre acontece todo ano, mas para mim a grande sacada foi a de trazer os profissionais de saúde, os profissionais de serviços essenciais, para poder anunciar algumas premiações e até algumas importantes no lugar de celebridades, né? Justamente para dar voz a esse momento que está acontecendo a pandemia. Então essa também foi uma sacada muito humana do Emmy e sem contar que finalmente eles resolveram um problema da falta de diversidade, tanto nas indicações quanto nas vitórias, né? A gente teve um prêmio muito equilibrado. É verdade. Nossa, ótima pontuação essa, Bruno, de verdade. Eu não tinha me atenado para esse quesito que eu acho que é muito importante da diversidade, que é uma coisa que cada vez mais tem tomado as pautas, né, as discussões, e realmente esse ano as premiações tiveram isso, contaram com isso, tanto que, bom, a gente tem um episódio aí, né, o episódio das premiações para comentar sobre, mas eu fiquei muito feliz com essa realização. Me sinto mais completo e acho que é um caminho para abrirmos isso não só pro Emmy, também pro Oscar e também, quem sabe, o Grammy Latino. Também tem aqui mesmo o grande prêmio do cinema brasileiro, sempre darmos mais atenção para a diversidade. Exatamente, o próprio Oscar já anunciou que a partir de 2024 as regras para que uma produção seja elegível, né, para concorrer ao Oscar, ela vai ter que cumprir 2 de 4 critérios de diversidade. Então isso é muito importante, é muito relevante, é bom ver que a indústria toda está se movimentando nesse sentido, né? A gente já teve premiações onde somente atores brancos ou heterossexuais ganharam a premiação, e isso está sendo corrigido com bastante atraso, mas está sendo corrigido e isso é algo muito positivo. Total. Uma das coisas positivas dessas regras que estão colocando pro Oscar é que esses critérios que estão sendo avaliados ali, eles também incluem não só os atores, mas a produção mesmo, né? Uhum. Então, às vezes, tu ter pessoas da produção que são... que criam uma diversidade dentro da produção, o cinegrafista, enfim, estagiários... Então isso é legal, produtor, assim. Diretor, isso. Né, toda eu sempre a equipe. Vejo o Lucas, que é um cara que sempre ressalva bastante isso, dá bastante valor a essa parte técnica das produções, que sem esses caras lá não acontece nada, né? É verdade. Não existe Hollywood se não tiver o cara por trás das câmeras. Eu queria fazer só um adendo a isso que o Matheus disse, que eu acho muito importante, e complementando com o que o Bruno disse, né, esses critérios que daqui a pouco, que bom que eles serão regras, e teremos que todos que seguir a risca, porque eu acho que é assim que nós completamos a nossa evolução, entendendo que cada vez mais próximos e participativos, e quanto melhor distribuído for, melhor será para a nossa sociedade. Com muito orgulho eu tenho um longa-metragem brasileiro, que é se não me engano, da produtora da Record Filmes, que ele foi feito totalmente 101%, como a própria produtora executiva diz, com o elenco negro, tanto nos bastidores quanto com o elenco do filme, com os atores do filme. Os artistas do filme eram negros e a equipe técnica era negra. Era um filme 100% negro para contar uma história muito bonita. Se eu não me engano, o nome do longa-metragem é Correndo Atrás. Mas é um filme muito, muito incrível que tá para estrear aqui no Brasil logo, logo. E uma das questões importantes sobre o Emmy, quando a gente vai falar de Emmy, é falar sobre o processo de votação, processo de eleição dessas produções que são indicadas e premiadas, né? Muita gente acha que todo mundo da academia vê todos os filmes, vê todas as séries, os telefilmes, minisséries, etc. Mas não é isso que acontece, né? Diferente do Globo... Uma dúvida que eu tinha era até que eu achei que era uma votação simples, assim, que... eu escolhia o filme ou a série que eu gostasse. Mas não, né? Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Primeiro que a Academia de Artes e Ciências Televisivas de Hollywood, ela é composta por membros, né, de todos os sindicatos, né, que produzem séries, filmes e minisséries, né, para os Estados Unidos, né? Então, para a produção ser para a produção ser elegível, ela tem que ter membros desses sindicatos, e todos eles são cerca de 4, 5 mil pessoas,
votam no Emmy, né? Então não é simplesmente um grupo pequeno de pessoas como acontece no Globo de Ouro, que são pouquíssimos jornalistas, cerca de 86 jornalistas que decidem, né, quais são os critérios para eleição e os critérios para a vitória. Né? A gente brinca que o Globo de Ouro é meio que um troféu imprensa americano, porque é uma festa e é uma organização que já teve problemas com relação a receber suborno de produções, de estúdios para poder favorecer aquele outro filme. Isso é notório, não estou falando nada aqui de forma leviana, mas o Emmy ele já segue mais o padrão do Oscar, né? São sindicatos, são milhares de pessoas, então a votação ela tem fases, ela tem etapas, ela tem critérios, ou seja, você simplesmente não vota só para uma ou outra série, você tem que colocar, né, cada membro tem que colocar a ordem de preferência, né? No começo, figurinistas votam em figurinistas, diretores em diretores, atores em atores, e depois, quando chega na lista final, é que isso é aberto para todo mundo fazer a votação, que também depois é auditada pela Ernst Young, que faz a auditoria, né, dos votos para que você tenha certeza de que tá tudo certo. Então, não é uma eleição muito simples, ela é uma eleição que tem bastante lobby, né, tem muitas campanhas pré-Emmy. Todas que eu ia perguntar, cara. O Bruno aqui, pra quem não sabe, ele é o grande nerd de nós três aqui sobre essas coisas. Ele é o cara que sabe de tudo, sobre tudo envolvendo filmes e séries, né? Cultura pop em geral, ele sabe das minúcias, assim. Cara, eu sei que a gente sabe que no Oscar, e todo mundo sabe disso, tem muita campanha que influencia nas votações. Sim. No Emmy é igual? Sim. Eu não consigo entender como é. E se é igual, como é que foi nesse ano por conta da pandemia? No Emmy é igual, e muitas das campanhas elas começam até de forma ativa pelos canais e pelos estúdios, né? Então eles começam a colocar anúncios para sua consideração nas principais revistas e sites dos Estados Unidos, como a Variety, o Hollywood Reporter. Então é um jogo de influência, é um jogo de dinheiro, e também tem as participações que os atores fazem em entrevistas, né? Porque as entrevistas estão acontecendo de forma virtual. Então, se um ator ele está fazendo, né, ele não pode fazer uma festa, né? Geralmente muitos fazem festas, etc., ou fazem aparições em eventos, não está podendo fazer isso agora, mas a presença deles em talk shows, em entrevistas, o posicionamento dos atores, a forma como que ele se porta, a frequência que ele aparece, isso tudo ajuda na campanha para a eleição, porque toda a indústria, basicamente sediada em Los Angeles e parte no Canadá, mas com foco em Hollywood, ela tá atenta a isso, né? Então é um mundinho muito fechado. Então quanto mais a pessoa aparece e mais ela bem aparece, mais chance tem dela ser indicada e de levar o Emmy. Por quê? Porque no final das contas, como eu disse, ninguém assiste tudo. Os indicados, eles têm como se fosse o que a gente chama de Emmy-tape, né? É um pedaço da participação ou um episódio que eles submetem para ser apreciado. Então, não necessariamente a série como um todo, a produção, o filme, o telefilme ou a minissérie está sendo julgado. O que está sendo julgado é um pedaço da atuação, é um episódio, então os estúdios escolhem os melhores episódios, os canais escolhem os melhores produtos para poderem deixar para serem avaliados. É por isso que muitas vezes o Emmy tende a ser um pouco injusto, né? Porque se você pega um episódio muito bom de uma série mediana, esse episódio muito bom pode ganhar de uma série muito boa, que no geral é muito boa, mas que não teve um episódio tão marcante quanto aquela série. Mas, Bruno... Eu acredito que aconteça isso. Desculpa, Lucas. Nada. Na verdade, eu acho que a minha dúvida pode ser também a dúvida do coleguinha. Quem escolhe esse episódio para representar, no caso da série, ou até mesmo só um teaser desse telefilme, quem escolhe? É a produtora em si? É a distribuidora, nesse caso do telefilme? Ou até mesmo o próprio Emmy?
Não, o M não escolhe, quem escolhe é o estúdio, né? Geralmente ou o estúdio ou o canal, quando a gente está falando aí de serviços de streaming, canais de televisão, ou o estúdio, a distribuidora, é sempre uma decisão executiva, tá? De qual material vai ser encaminhado. No caso de telefilmes, obviamente, é o telefilme completo. No caso de séries, é o episódio completo, um ou outro. E agora, no caso de direção, é o melhor episódio daquele diretor. No caso de ator, são as participações do ator naquele episódio. Então, assim, é o que a gente chama de M-Tape. Toda vez que a gente está assistindo uma série e aparece um episódio onde um ator se destaca, a gente fala, bom, esse aí provavelmente vai ser a M-Tape desse ator, né? Que é o vídeo que ele vai mandar para ser submetido ao Emmy. Então os atores mandam seus próprios, os estúdios mandam seus episódios, e é com base nisso, claro, que a votação é decidida para a maioria. Obviamente tem gente que assiste tudo, né, e consegue votar com base no geral, mas a grande maioria vota com base nesse reel, que a gente chama, né, essa Emmy-Tape. Eu tava pensando no Game of Thrones, por exemplo. Tu pega um episódio como A Batalha dos Bastardos, com certeza é o episódio que foi escolhido naquela temporada para ser o M-Tape daquela votação, né? É o episódio com o maior nível de produção da temporada de Game of Thrones da época. Era o episódio mais caro deles. Então, quando a gente começa a entender a parte de trás das coisas, tu começa a entender o que tu tá vendo na tela também, né? Então, tu vê todo aquele valor de produção sendo colocado ali, ele tem um motivo, né? É um episódio pensado pra numa temporada de 10 episódios, tu pega um ou dois e coloca tudo que tu tem naqueles episódios, e às vezes os outros não são tão bons. Eu sentia muito isso com Game of Thrones nas últimas temporadas, que acontecia muito isso. Tu tinha um episódio bom ou dois, e o resto era sempre empurrando com a barriga o negócio, assim. E tava lá, ganhava Emmy, né? Era uma série premiada, uma série de qualidade. Mas isso demonstra um pouco, né, de como funciona, para entender um pouquinho melhor. Eu tenho pra mim que, na verdade, isso tem muito a ver também com um pouco da produção executiva, que é o que, na verdade, é o que quem manda na jogada, né? Quando eu digo produção executiva, o equivalente nos Estados Unidos seria o estúdio, que é quem faz a produção executiva. Então eles é que determinam quanto eles vão investir, quanto eles vão jogar na divulgação, quanto eles vão colocar no marketing, quanto eles vão colocar na produção em si, na contratação de tal ator, na contratação, no investimento para filmar nas externas, né? Quando a gente fala externas, são locações fora de um estúdio, são locações ao ar livre, na maioria das vezes que a gente filma. Game of Thrones tem muita cena feita em externa, e assim como também tem muita cena feita dentro de estúdio. Então a produção executiva é uma jogada de um bamboleio, como eu posso assim dizer. Você tem que se equilibrar muito, porque para um episódio você pode gastar até 20 milhões de dólares, mas você vai gastar talvez todo o orçamento que você tem para a série. Então imagina, né? Você tem lá 200 milhões de dólares, você precisa entregar até 10 episódios. Então, basicamente, você tem 20 milhões para cada episódio. Só que vai ter um episódio que o roteirista vai colocar 10 mil figurantes. Então você vai precisar contratar 10 mil figurantes. Então tem um episódio em que o roteiro chegou na sua mesa como produtor executivo, que você precisa fazer, que são 50 helicópteros estourando no ar, quebrando e causando uma incrível explosão. Você vai gastar mais de 20 milhões de dólares só com essa explosão. Então acho que tem muito isso, e tem muitos episódios que os produtores executivos pedem para que os roteiristas, para que os criadores da série economizem para que possa ser ajudado na produção. Um famoso exemplo disso, que eu sempre uso para explicar para alguém, são para os fãs do Breaking Bad, no episódio da mosca. Aquele episódio foi muito barato, foi filmado dentro do estúdio, com algumas externas, mas que foram filmadas durante outros períodos, que é justamente porque o estúdio falou, olha, esse episódio aqui eu tenho sob controle, eu não vou precisar comprar nada, gastar nada, não vou precisar ter nenhuma fonte de renda extra para poder executá-lo. Esses episódios costumam salvar. Então, às vezes, acontece muito isso na série, de você vir uma sequência de episódios incríveis e tem um episódio que é o famoso barateio, o baratinho. Então, um episódio dentro de uma só locação,
um episódio com poucas locações. O termo técnico é o bottle episode, né? Que é o episódio onde a produção ela utiliza o mesmo cenário, ela não precisa remontar um cenário e ela faz ele todo confinado num local só. E esses episódios, eles começaram, né, com essa ideia de economia, né? Muitas sitcoms fazem isso também, quando precisam gravar tudo de uma vez só ou precisam agilizar, até por questões de tempo, mas... por conta deles serem confinados, esses episódios, quando eles acontecem, eles têm um roteiro tão denso e muitas vezes muito bem feito que acabam sendo destaques, né? E o próprio episódio da mosca de Breaking Bad mostra isso. Em Friends a gente tem um episódio assim também, quando tem um blackout. Tem várias séries que usam esse artifício, né? Inicialmente para economia, mas que acabam virando um pouco diferente do comum, né? Seinfeld tem um ótimo no estacionamento, um também na sala de espera de um restaurante chinês. Então é muito interessante como que a indústria se adapta, né? Por questões econômicas. A gente está falando de business, né? Show business. Tem a parte do entretenimento, mas tem a parte dos negócios. Não adianta você querer gastar o roteirista escrever lá né, que vai ter milhões de explosões, etc., se na prática o orçamento da série não permite isso. E pensando no Emmy, né, todas as séries que sabem que tem alguma chance, porque tem série que sabe que não tem chance alguma, mas toda série que sabe que tem alguma chance de entrar pro Emmy ou para um Globo de Ouro, e também para as outras premiações de sindicatos, SEG, PGA, etc., elas investem no episódio que eles já vão submeter, eles já sabem isso de antemão e falam, bom, esse aqui vai ser o nosso episódio pro Emmy. O que acaba tornando, né, a premiação talvez um pouco injusta, e muita gente questiona, por que essa ganhou, por que a outra não ganhou, a outra é melhor, mas é justamente por isso, né? Não se trata de justiça, se trata de estratégia. Isso aí. Muito bom. Lembrando que o Lucas falou sobre questão de valor de produção, uma coisa que aumenta muito a produção hoje em dia é tecnologia, né? Então, quando tem um efeito especial hoje num filme, numa série, cara, isso bota o custo dessa produção lá no teto. Um exemplo bem famoso agora, que estreou nos Estados Unidos, o novo filme do Nolan, o Tenet, em que foi mais barato explodir um avião de verdade do que fazer isso em CGI. Então... Caraca, essa eu não sabia. Porque eles pegaram um avião velho já, uma carcaça de avião, sucata, e fizeram, né, pintaram lá bonitinho e explodiram, né? Fica mais barato do que você contratar um artista para fazer isso. Fazer um efeito prático desse tamanho mais barato que fazer uma computação gráfica. Exatamente. Então, a indústria se adapta de todas as formas, né? E premiações como o Emmy e o Oscar evidenciam isso, né? Se você vai atrás do que é feito, né, nos bastidores, a gente consegue entender algumas escolhas de roteiro, algumas escolhas de direcionamento, as falhas também que ocorrem, e isso tudo é o objetivo, claro, além de ganhar dinheiro, é ganhar o prêmio, porque um prêmio traz notoriedade, o prêmio traz renovação, igual a renovação do nosso podcast, que vai voltar na próxima semana, falando de mais séries, inclusive as indicadas no Emmy Awards 2020. Isso aí, Lucas e Matheus, muito obrigado, foi um ótimo episódio pra gente começar e a gente volta, né? Exatamente isso, Bruno. Inclusive, quero só agradecer a você, Bruno, ao Matheus e principalmente a quem tá ouvindo a gente. Valeu mesmo. Valeu, pessoal. Começamos com o pé direito. Até a próxima.